irmãos, bom dia a todos, bem-vindos à casa de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus um pouco nesta manhã, para que comecemos bem o dia, né? Sempre bom meditar na palavra do Senhor. O Evaldo estava falando ali de escola dominical, de cânticos. Não é da minha época esses cânticos, viu, Evaldo? Então, eu não o conheço, mas é interessante, né? E eu gostaria de continuar no mesmo ambiente, vamos dizer assim, retrô, né? Falando um pouquinho sobre algo que aconteceu lá atrás. Provérbios capítulo 4, versículo 23, traz uma lição importante para nós, na verdade um conselho. Filho meu, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Esse conselho, ele é muito atual hoje em dia, pelo fato que nós temos uma sociedade doente. E doente, estou dizendo fisicamente mesmo. Você já parou para pensar quantos tipos de doenças a gente está tendo hoje em dia, irmãos? É muito tipos de doenças, é muitas enfermidades. Acabamos de orar agora aqui para um irmão que está acamado, está num leito lá no hospital. E uma das doenças que mais preocupa é a doença do coração. É um infarto agudo do miocárdio, as paradas cardiorrespiratórias, né? Época de frio, principalmente, as pessoas mais idosas devem ter um cuidado redobrado nessa área. E tem aumentado as doenças do coração. E o coração é um órgão vital para o nosso corpo. E não só para o corpo do ser humano, mas de todo ser vivo. É ele que bombeia o sangue, né? Que será levado a todas as partes do corpo e que, por sua vez, leva uma taxa mínima de oxigênio e distribui para as células. E assim nos mantém vivos. Mas a Bíblia também, ela tem muito a falar sobre o coração. O coração do homem, ele é muito importante também. E eu gostaria de meditar com você sobre uma passagem, né? E na verdade, não só uma passagem, mas retroceder a um livro muito importante na década de 80. Quando eu era novo convertido, eu lembro desse livro, eu cheguei a ter este livro em minhas mãos, cheguei a lê-lo. E muitos dos meus amigos tinham, eu não sei se vocês lembram deste livro, O Coração do Homem. Quem lembra aí desse livro? Quem já leu esse livro, já teve esse livro? Poucas pessoas. Ei, Evaldo, então eu estou ficando velho, viu? Eu acho que década de 80, esse livro fez muito sucesso. Os pastores, muitos professores de escola dominical mandavam publicar cartaz e davam aula na escola dominical com esse livro. Eu gostaria de conversar, de meditar sobre algumas coisas que esse livro traz nesta manhã. Mas, porém, vamos ler o texto áureo da nossa mensagem, que se encontra em Marcos, capítulo 7, versículo 20, até o versículo 23. Marcos capítulo 7, versículo 20 ao 23. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tem algumas misericórdias por aí ainda. Vamos lá. Ele dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, o homicídio, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Palavras de Jesus. Aqui o contexto está mostrando Jesus em uma disputa, em um diálogo, em um debate com os fariseus. Porque em dado momento Jesus chega com os discípulos e os discípulos já começam a comer. E aqueles homens da lei ali, rígidos, legalistas,
Eles verificaram esta cena e já condenaram Jesus. Olha, por que seus discípulos não lavam as mãos, como manda a tradição dos anciãos, antes de comer? Porque segundo a nossa tradição, se você for no mercado, entrar em contato com um gentil, por exemplo, apertar a mão de um gentil, chegar e já comer e não se banhar, não se lavar, isso torna você impuro. Essa era a mentalidade judaica, religiosa judaica da época. Então, baseado nisso, eles condenam Jesus e os discípulos. Então, daí Jesus dá toda essa lição de moral nos fariseus. Olha, o que entra no homem não é o que contamina o homem, mas é o que sai do homem. Porque o que sai do homem é aquilo que traz toda a impureza para a vida dele, que é a prostituição, o roubo, a lascívia, a ira, a avareza. É isso que contamina o homem. Então Jesus Cristo está dizendo que do interior nosso é o que sai, é aquilo que sai que nos deixa impuros diante de Deus. E é isso que este livrinho vai falar para nós. Pode colocar, irmão, a primeira parte do livro? A próxima. Isso, não sei se está cortando um pouco. Ah, não, aqui está bem. Ali os irmãos percebem que esse é o primeiro quadro do livro do coração do homem. É um coração do pecador, um coração impenitente, um coração que não encontrou Deus ainda. E ali nós temos vários símbolos que o autor colocou. Nós temos ali vários bichos representando vários tipos de pecados. Por exemplo, o porco, né, falando sobre os vícios. Nós temos a onça, né, representando ali a ira, a maldade. Nós temos o pavão representando o orgulho e a arrogância. O bode é rebelião, obstinação, tudo que é impuro. A serpente, o engano, a inveja. O sapo, né, tem até um sapinho ali, representando a concupiscência e a avareza. Ao redor disso, isso está dentro do coração do homem. Se os irmãos perceberem, tem um olho em cima e dentro desse coração, na parte superior. Representa Deus, a onisciência de Deus. E Deus sabe o que acontece dentro dos nossos corações. Somente Deus sabe o que acontece dentro do interior do homem. E o coração inteiro representa a vida do ser humano. As chamas ao redor significam o amor de Deus pelo homem. A pomba, né? Claro, símbolo do Espírito Santo. E um anjo ali, um mensageiro de Deus, também simbolizando a palavra de Deus. Tudo isso está ao redor do coração. Está tentando entrar. Mas como Jesus Cristo diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus está constantemente batendo nesse coração. Porém, muitas pessoas, apesar de ouvir Jesus bater, elas não abrem o coração. Elas não abrem o coração porque dentro do coração delas está desta maneira. Ela está impedida de abrir o seu coração para Deus. Porque dentro do coração dela, há tudo que Jesus Cristo falou aqui, acabou de relatar aqui no capítulo 7, a partir do 20 ao 23 do Evangelho de Marcos. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ao ponto de dar o seu Filho por nós. Então muitas pessoas, irmãos, é por isso talvez que o pastor, ele sempre bate nessa tecla, que nós devemos evangelizar, devemos, de acordo com as oportunidades que nós temos, falar do amor de Deus. Porque as pessoas, elas estão desta maneira, com o coração dessa maneira. Por que há tanta violência? Por que há tanto ódio no mundo? Por que há tanta intolerância? Porque dentro do coração do homem, apesar de apresentar um rosto, talvez até sorridente, dentro do coração dele está dessa maneira, um coração negro. Ali no fundo, abaixo do olho, não sei se os irmãos conseguem visualizar, há uma estrela, e essa estrela está apagada. A estrela simboliza a consciência do ser humano. Quando o homem não tem Deus, quando o homem está longe dos caminhos de Deus, a sua consciência está cauterizada, a Bíblia diz. Ele não consegue ouvir a voz de Deus. Você já percebeu que depois que você se tornou crente em Cristo, depois que você entregou a sua vida para Jesus, qualquer erro que você faça, qualquer quebra de mandamento da parte de Deus, imediatamente a sua consciência é acionada. Você cai em si e fala, puxa vida, pequei.
puxa vida, eu estou errado. O que eu devo fazer? Eu devo pedir perdão para Deus, estou arrependido. Isso é sinal de que a sua consciência está funcionando. Mas a consciência de quem não conhece a Deus, irmãos, está apagada, está cauterizada. Ela não sabe a diferença do certo e do errado. Para ela, ter uma mulher e ter 3 é a mesma coisa. Para ela, odiar e amar é a mesma coisa. Aliás, muitas pessoas elas têm prazer no ódio, né? Na vingança, na raiva, na ira. Isso porque essas pessoas estão com o coração desta maneira. Mas avançando um pouquinho mais, a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo. E esse amor nos alcança. Pode trocar, irmão? Isso. Esse já é um coração que encontrou e que se abriu para Deus. Esse é o segundo quadro do coração do homem. Ali você pode perceber que ao abrir o coração para o Senhor, o Espírito Santo começa a iluminar este coração. E as trevas começam a se dissipar. E com as trevas começam a ir embora todos os tipos de pecado. Por quê? Porque a pessoa ela começa a entrar num estado, num processo de arrependimento, de conversão. E ali o anjo, né, segurando uma espada, simbolizando também a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é mais eficaz do que espada alguma de 2 gumes, porque ela penetra onde uma espada física não consegue. É lá onde está a divisão da alma e do espírito, aonde ela julga o ser humano no seu mais interior. E ali ele carrega uma caveira na mão, simbolizando a morte do pecador. Porque se o pecador não se arrepender, com certeza ele irá perecer eternamente. E ali todos os tipos de pecados estão indo embora. Ali você percebe que as chamas de Deus, o amor de Deus começam a invadir este coração. E aquela estrela que outrora estava totalmente apagada, totalmente negra, agora começa a ganhar novas cores. Ela começa a ser iluminada novamente. Isso significa que o homem está abrindo o seu coração para Deus. Como é gostoso, né? Muitas pessoas, eu principalmente tenho essa experiência, e com certeza você também já deve ter tido essa experiência. Primeira vez que você entrou na igreja, que você não era crente, e você ouviu a palavra de Deus, e essa palavra entrou no seu coração, e quando você saiu da igreja, parece que você era mais leve. Parece que tudo era mais leve, parece que as coisas eram diferentes. Eu tive essa experiência com 11 anos de idade, numa igreja batista, no ministério norte-americano, aqui no bairro Jardim América. Pastor Charles, norte-americano, e eu tinha 11 anos e fui convidado pelos filhos do pastor. Nós brincávamos de bola na rua e tal. E eu entrei nesta igreja, eu ouvi a palavra de Deus, com 11 anos de idade. Eu não entendia nada de evangelho, nada de pecado, nada de nada. Mas alguma coisa aconteceu. Durante o culto, ele pregando a palavra de Deus, aquilo foi enchendo o meu coração. E no outro dia, parece que eu estava mais leve. 11 anos de idade. Sabe por quê? Porque no meu coração a luz de Deus já tinha começado a entrar. O Espírito Santo já estava iluminando. Apesar de eu não conhecer nada, de eu não saber nada, nem o que era pecado, mas o Espírito Santo estava fazendo a obra. Pode passar o próximo, irmão? Esse já é um coração arrependido. Se no quadro anterior nós temos um coração em processo, esse já é um coração totalmente arrependido. O Espírito Santo está no centro da vida dessa pessoa. O Espírito Santo está iluminando e a sua consciência está totalmente iluminada. Os pecados que estavam ora indo, ora voltando, agora está totalmente do lado de fora. E o coração mudou de cor, não é mais um coração negro. Você pode perceber que até o semblante da pessoa mudou. Se no primeiro quadro nós tínhamos um semblante caído, totalmente desfigurado, aqui nós temos um semblante diferente. E não é isso que acontece na vida do crente? Estou olhando para vocês aqui, olha que semblante bonito. Sabe por quê? Porque Cristo reina em seu coração. Porque nós trazemos em nós o bom perfume de Cristo. Porque nós radiamos a luz de Deus que está em nosso interior. Mas ai de você se sair fora da presença de Deus. Ai de você se abandonar o Senhor. Novamente a face dessa pessoa volta ao que era antes. E é isso que está acontecendo aqui. Aqui as chamas de Deus já inundou esse coração, o amor de Deus, ele já entende o amor de Deus.
Ele sabe que Cristo morreu por ele. E a palavra de Deus começa agora a tomar uma forma mais compreensível. Se antes a palavra era totalmente compreensível em forma de uma espada, agora ela está totalmente compreensível, já mudou para uma Bíblia. E uma cruz simbolizando o Evangelho de Cristo. Próximo. E aqui há uma parte de santificação desse crente, quando ele morre para Cristo. Porque a salvação, irmãos, ela é um processo. Você percebe que quando a pessoa no segundo quadro, ela aceita Cristo, ela começa um processo. A pessoa não está totalmente liberta. Muitas vezes ela vem na igreja, mas ela tem vícios ainda. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, a cada dia que ela vem na igreja, começa a iluminar. Se há uma frestinha apenas, Deus coloca uma cunha e vai abrindo. Cada vez mais que ela vem, ouve a palavra. E ela se deixa julgar pela palavra, isso é importante. O coração vai se abrindo. E este processo ele é paulatino. Até o ponto em que a pessoa realmente se decide a se batizar. Olha, eu realmente estou arrependido, eu quero Cristo, eu quero me batizar. Esse é o marco da decisão dela. Mas não para por aí. O batismo não é o fim de tudo, não é a conversão total da pessoa, não. Existe todo um processo na vida cristã, até a morte da pessoa, até a vinda de Cristo. E esse processo chama-se santificação. Na santificação, Cristo, só volta o quadro anterior um pouquinho. Cristo, ele é o centro de todas as coisas. Como diz Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ali então Cristo está simbolizado. Tem vários símbolos ali, o galo representando quando Pedro negou Cristo 3 vezes. Existem vários símbolos ali que eu não vou comentar agora. As correntes que prenderam a Cristo, a coroa de espinho, enfim. Vamos passar para o próximo quadro então. Aqui já é um coração em festa com Deus. Pode perceber que o rosto da pessoa que está em Cristo, que está procurando a santificação, ela produz frutos, e ali a videira, simbolizando os frutos do Espírito Santo na vida da pessoa. A diferença de um crente que apenas entregou a sua vida para Jesus e um crente totalmente santificado são os frutos do Espírito Santo. É a produção do fruto do Espírito. E se você ler Gálatas, capítulo 5, você vai perceber que Paulo contrasta as obras da carne, que é o que nós lemos aqui no capítulo 7 de Marcos, e o que nós estamos vendo nesses quadros, contrasta as obras da carne com os frutos do Espírito. As obras da carne são prostituição, avareza, lascívia, dissensões, iras, porfias, heresias, e por aí vai. Paulo começa a enumerar vários tipos de obras da carne. E depois ele vai contrastar, mas, a palavrinha mas é uma palavrinha de contraste, mas o fruto do Espírito é, primeira coisa, amor. O fruto do Espírito é o amor. Por que Paulo coloca o amor primeiro? Porque do amor procede todas as outras coisas. Se há paciência, a paciência é baseada no amor. Se há longanimidade, a longanimidade é baseada no amor. Se há fidelidade no fruto, essa fidelidade é baseada no amor de Deus por nós e no nosso amor por Ele. Então, a pessoa que está nessa fase de santificação, ela é uma pessoa que está produzindo frutos para Deus. E você percebe uma pessoa que produz frutos para Deus, uma pessoa que não dá trabalho na igreja. Pode perceber. Uma pessoa que tem dissensões, que produz dissensões. Uma pessoa que produz ódio, ira, fofocas dentro da igreja. Uma pessoa que não aguenta entrar na internet sem não passar naqueles sites mais picantes, não é? Uma pessoa que não aguenta ver uma mulher passar na rua, que ele precisa correr o olho sobre ela. É uma pessoa que vai dar trabalho na igreja. É aquela pessoa que os incrédulos falam, olha, se esse aí for para o céu, eu também vou para o céu. Porque se esse aí for crente, então eu estou salvo. Eu já estou no céu já. É aquela pessoa que não aguenta sofrer uma crítica
que ela já fala, olha, eu já vou partir para a briga, porque eu não levo desaforo para casa. Quem não leva desaforo para casa é porque não é convertido, ou não apresenta os frutos do Espírito. Mas aquele que apresenta os frutos do Espírito, ele anda com Cristo no centro da sua vida. É o que nós vimos nesse quadro. Próximo quadro aí, irmão. Mas aí acontece um processo que não é muito agradável na nossa vida cristã, que é o processo da tentação. O crente, ele não foi salvo e Deus não coloca uma redoma em volta do crente, livrando ele de todos os males. É por isso que o crente sofre enfermidades. É por isso que o crente, ele sofre, por exemplo, desemprego, ele passa por desemprego. É por isso que o crente sofre, por exemplo, maldades. Os males acontecem na vida do crente. É por isso, muitas vezes, que nós somos caluniados, nós somos humilhados. No mundo tereis aflições, Jesus disse. Ele foi bem realista. Não é porque você se converteu que a sua vida vai virar um mar de rosas. Não é porque você se converteu que as coisas vão automaticamente, mudar. Vai acontecer o pior. As coisas, os obstáculos vão ficar maiores ainda. Porque antes, naquele primeiro quadro, enquanto o pecador estava na mão de Satanás e Satanás dominava o centro da vida dele, ele não era ameaça para o diabo, ele não era ameaça para o reino das trevas. Mas agora sim, depois de convertido, ele se torna ameaça para o reino das trevas. E agora Satanás faz de tudo para entrar novamente nesse coração. E Jesus Cristo nos deu uma advertência, que quando uma casa, ela é limpa, ela é arrumada, mas ela é deixada vazia, o que acontece? Aquele inquilino entra na casa novamente e traz 7 personagens com ele. E Jesus Cristo está falando do coração do homem. Ele está falando do coração do homem quando é limpo pela palavra de Deus, mas quando não é preenchido, quando não é santificado. O crente que não está santificado, ele corre um sério risco de ceder à tentação. E o que acontece quando ele cede à tentação? Jesus fala, aquele demônio traz mais 7 piores ainda do que ele. E o estado último do homem é pior do que o seu primeiro estado. Esse é um coração daquele crente que não está nem aí para a sua vida de santificação, que não está nem aí para a sua vida de oração, que simplesmente vem na igreja como um religioso, simplesmente está contente por dar o dízimo, por sentar nesses bancos e cantar alguma canção, ou por ouvir a palavra como se fosse um discurso filosófico apenas. Esse é o tipo de coração, suscetível à tentação. E quando Satanás chega, ele abre novamente o coração, e Satanás novamente começa a introduzir os seus pecados. Coisa terrível, né, irmãos? Quantas pessoas a gente conhece que estavam aqui sentados conosco, estavam aqui do seu lado cantando, e hoje não estão mais, porque sucumbiram à tentação de Satanás. O diabo, a Bíblia diz lá no capítulo 4 de Mateus, que quando ele tentou Jesus, e Jesus o refutou e o rechaçou com a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que ele ficou esperando um momento oportuno. Um momento oportuno. E Satanás é assim. Quando você expulsa Satanás do seu coração, através da palavra de Deus, através da conversão, não pense que ele vai embora, não. Ele fica, como diz Pedro, ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E vocês sabem que a lei da selva é a lei do mais forte. Por exemplo, esses animais, leões, tigres, eles escolhem a presa que está mais fraca. Aquela que está se apartando do rebanho, aquela que está doente, é aquela que é o alvo da presa, que é o alvo desses animais, dos predadores. E Satanás, ele é comparado a um leão, não é por acaso. Porque justamente o crente mais fraco é que ele vai pegar, é que ele vai abocanhar. E aí ele entra novamente na vida do crente. E aí o seu estado pode ser pior do que o primeiro. Sabe por quê? Porque agora ele conhece a verdade. Antes ele não conhecia a verdade, mas agora ele conhece a verdade. O que aconteceu com Judas, irmão? Judas andou com Jesus, experimentou do poder de Deus. Ele estava entre aqueles 70 e os 12, quando Jesus deu o poder para expulsar demônio, curar enfermos.
voltaram relatando para Cristo, e possivelmente Judas também: olha, eu vi a Satanás cair do céu. E de repente, no momento mais crucial, ele vai e traz Jesus e vende por 30 moedas. E o que aconteceu com ele? Antes dele conhecer a Cristo, ele era um pecador e seu coração estava desta maneira. Mas depois que ele abandonou a Cristo, abandonou a fé cristã, a Bíblia nos diz, né, que Satanás entra de uma maneira mais poderosa, mais forte na vida da pessoa. E o que aconteceu com Judas? Foi e se enforcou e se perdeu eternamente. Essa é a triste realidade. Mas o próximo quadro mostra o coração totalmente desviado, né, que nós já falamos aqui. Não sei que horas eu tenho aqui ainda. O próximo quadro. Essa é a hora que o homem vai enfrentar o julgamento de Deus. Tá? É um coração sob julgamento. Se a pessoa permanecer impenitente, resistindo ao Espírito Santo, ou mesmo tendo aceitado a Cristo e se desvia, nessa hora não há muito o que fazer. Ele tem que enfrentar a morte sozinho. Os amigos não podem ajudar. Os amigos estão abandonando, porque os amigos também são cegos guiando cegos, muitas vezes. O ouro, a prata, a riqueza, o status, não vale nada. Ele vai ter que enfrentar a morte sozinho. Mas o próximo, esse é um coração que resistiu à tentação. Mesmo Satanás estando sangrando o seu coração, ele resiste. Ele está olhando para a cruz de Cristo. Ele não tira os olhos de Cristo. Apesar do mundo estar sob ameaça, apesar do mundo estar sob ataque, ele não tira os olhos do Senhor. Ele resiste à tentação. E qual que é o final de tudo isso? Para o crente que resiste à tentação. Próximo, irmão. É a sua vitória final. Se você morrer hoje, ou se Jesus voltar hoje, você tem certeza da sua salvação? Você sabe para onde você vai? E a mensagem final que eu gostaria de deixar para você, o próximo slide. Em que situação encontra o seu coração? Em qual desses quadros está o seu coração? Se o seu coração está no primeiro quadro, eu quero te dar uma sugestão. Corra para Jesus. Aceite como seu único e suficiente Salvador. Antes que você tenha que enfrentar o antepenúltimo quadro. Aquele que está à morte. Porque sem Cristo, a morte ela é terrível. A Bíblia nos diz que existem dois caminhos, céu e inferno. Aqueles que aceitaram a Cristo estão destinados ao céu. Quem não aceitou a Cristo está destinado ao inferno. Feche seus olhos. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, que ela é viva e eficaz. Obrigado por ela. Senhor, que o Senhor possa fazer um julgamento em nosso coração nessa manhã. Em que situação nós estamos, Senhor? Em que situação se encontra o nosso coração nesta manhã? Meu Deus, eu não sei qual situação se encontra o coração das pessoas que estão aqui nesta manhã, mas uma coisa eu sei, o seu Espírito Santo pode iluminar, pode começar um processo, ó Deus. Se ele foi começado e ele foi interrompido, que o Senhor possa continuar nesta manhã, que o teu Espírito Santo possa iluminar, Senhor, e possa fazer a obra completa, para que a vitória final seja ganha em nome de Jesus. É que eu te peço e te agradeço no nome do teu Filho, amém.